capítulo 15, Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15. E aí ele começa o capítulo 15 dizendo assim: nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas, como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Então, Paulo traz aqui algumas responsabilidades daquele que é forte. E quais são as responsabilidades dos fortes? Qual é a primeira responsabilidade que o texto traz para quem é forte? Quem pode nos ajudar? Suportar as fraquezas dos fracos. Isso significa que os fortes devem suportar literalmente as falhas dos fracos. Todos nós temos falhas, mas os fracos, eles têm um número de falhas, eles não percebem. Eles não percebem, porque no último encontro nós percebemos como é o comportamento do fraco. Ele não percebe que é fraco, mas ele tem diversas falhas. E cabe a quem é forte suportar literalmente as falhas de quem é fraco. Se você é fraco, o forte está suportando as suas falhas. É responsabilidade, por isso que quem há muito é dado, a palavra de Deus diz muito é cobrado. Se você recebe muito de Deus, se você tem revelação de Deus, se você tem consciência do evangelho do reino de Deus, irmão, bom seria não ter tamanha consciência. Pois quanto maior a nossa consciência em relação ao evangelho do reino, aumenta a minha responsabilidade para com aqueles irmãos e irmãs que têm uma consciência extremamente fraca. As falhas dos fracos eu preciso suportar. Não é uma escolha. Não é uma escolha. Agora, como é que o forte consegue suportar? A capacidade que vem do alto, a consciência do todo do Evangelho. Ele consegue suportar as falhas do fraco com a ajuda do Espírito que é santo. Ele não suporta na sua própria força, porque se fosse na sua própria força, ele não seria forte, ele seria um fraco. Porque o forte não se move na própria força. Lembre-se, o forte, ele não se move com base na lei, mas ele se move com uma consciência de evangelho do reino. Não é o forte, ele não se baseia no que pode comer, no que não pode comer. Para o forte, toda comida, como a gente viu, é válida. Mas se há uma consciência fraca no nosso meio, aí o forte, ele abre mão para poder acolher o fraco. Mas não é só acolher, é suportar, literalmente, as falhas de quem? Do fraco. Mas não é só isso. Não é só essa a responsabilidade de quem é forte. Qual é a outra responsabilidade de quem é forte que está contida dentro do texto? Como é? Edificar. Uma outra. Como é? De agradar o seu próximo. Vamos lá, vamos construir. O que mais? De edificar, de agradar o seu próximo.
de ensinar, olhando para o texto aí, suportar e depois de suportar, seguindo a linha do texto, depois de suportar, o que é que vem? Não agradar a nós mesmos. O forte, ele parece bobo. A pessoa que tem uma consciência forte no Evangelho do Reino, desculpe a expressão, as pessoas pensam que ele ou ela pensa que ele é um otário. Por quê? Porque o forte, ele não agrada a si. É responsabilidade de quem é forte procurar os interesses dos outros. Os seus interesses, eles estão sempre para depois. Agora, é responsabilidade do forte. Ele não busca os próprios interesses. Então, se o forte não busca os próprios interesses, então, olhando para a igreja brasileira, nós temos uma igreja forte ou uma igreja fraca? Porque uma igreja forte, ela não busca os seus próprios interesses. Ela não busca agradar a si mesma. Ela não sai legislando em causa própria. Pois ela tem um Senhor, ela tem um cabeça, ela confia no cuidado desse seu Senhor para com ela. Então, ela deixa que o Senhor cuide dela, enquanto isso ela vai cuidando dos interesses de outros. Então, como é que eu sei que eu estou amadurecendo no Evangelho do Reino? Quando os meus interesses já não me governam. Eu não busco os meus interesses. Como é que você quer fazer? Como é que é melhor para você? Ah, não, eu não abro... Não. É melhor para você assim? Eu ponho o meu para um outro dia. Pois o forte, ele não agrada a si. O texto diz, e não agradar a nós mesmos. Aí, há uma outra responsabilidade, e que Lívia colocou muito bem. A gente suporta as falhas dos fracos, a gente, enquanto forte, a gente não agrada a si, e a outra responsabilidade, não agradando a si, ele tem que agradar a quem? Ao próximo. Agora, agradar ao próximo é diferente de agradar as pessoas. Não confunda agradar ao próximo com agradar as pessoas. Porque o texto aí fala de que quando nós vamos agradar ao próximo, tem uma parte aí, que eu acho que foi Jocélia aqui que falou, que tem a questão da edificação. Agradar ao próximo é edificá-lo, é ensiná-lo, é caminhar com ele para que a consciência dele venha a ser o quê? Fortalecida. Agradar ao próximo não é agradar as pessoas. O que é agradar as pessoas, Gabi? Fazer coisas aleatórias, sem sentido, sem uma direção, coisas que depois não vai dar em nada. Também. O que seria agradar as pessoas, Gabriel? Fazer com que as pessoas se sintam bem, independente de qualquer coisa. Também. O que seria, Anabe, agradar as pessoas? Então, vamos fazer assim, alimentar o ego da pessoa, fazer aquilo que eu quero, que eu gosto. Sim. Muito bem. Adulá-las. Isso. Agradar as pessoas é adulá-las. Agora, por que não podemos confundir agradar ao próximo? Agradar ao próximo é trazer ensino, é edificá-lo,
com o objetivo do fortalecimento da consciência desse próximo. Agradar as pessoas é adular as pessoas. Agora, com que objetivo nós humanos adulamos o outro? Tem uma expressão, que eu não sei se é nossa, sergipana, ficar chechelando. Não sei se é uma expressão nossa, mas existe essa expressão, a ficar chechelando. Por que a gente fica chechelando, adulando as pessoas? Para ganhar algo. E o que é que mais nos dias de hoje a gente quer ganhar das pessoas? Aprovação. Queremos que as pessoas nos aprovem. De fato, nós não estamos preocupados com a aprovação de Deus. Nós estamos preocupados com a aprovação das pessoas. Pessoas que ficam sem dormir por perder seguidores. Sim. Por quê? Porque isso é um sinal de que eu não estou sendo aprovado. Porque sinônimo de sucesso para o mundo é diferente do reino de Deus. Sinônimo de sucesso para o mundo é popularidade. E popularidade é você ter das pessoas a aprovação. A humanidade ela não está preocupada com a aprovação divina. E isso acaba também alcançando a própria igreja. Pessoas tendo que adular pessoas para ganhar dessas pessoas a aprovação. É como alguns pastores, por exemplo, pastores precisam que as pessoas aprovem seu ministério e aprovem a igreja que ele pastoreia. Aí o que é que ele começa a fazer? Para que as pessoas aprovem seu ministério e para que as pessoas aprovem a igreja que ele está pastoreando. O que é que alguns pastores, não todos, mas o que é que esses pastores normalmente fazem? Começam a adular pessoas. Começam a adular, principalmente os que têm uma melhor posição social dentro da comunidade, porque eles precisam da aprovação. Eles têm medo de não ser aprovado e de que a igreja não seja aprovada. Quem tem que aprovar é aquele que lá no Apocalipse diz: eu conheço as tuas obras, tem fama. Nós só somos de Deus se o outro nos chamar como homens e mulheres de Deus. Se a pessoa não reconhecer que eu sou um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus, você começa a entrar em depressão. Você não confia em quem te chamou. E quem te chamou é quem tem que te aprovar. E porque é Ele quem tem que te aprovar, muitos vão te reprovar, mesmo Ele te aprovando. Então, a gente precisa agradar ao próximo, não é agradar as pessoas. Agradar ao próximo, e aí o texto vai falar, é levá-lo a uma edificação espiritual. E para levar o próximo a uma edificação espiritual, eu vou ter que fazer como Cristo fez. E o que foi que Cristo fez? Não agradou a si mesmo. Porque para nos edificar, o que foi que Cristo fez? Desceu. Para nos agradar, não foi para nos adular. Foi para nos edificar, foi para nos alcançar. Ele teve que abrir mão de si.
E você vai entender isso, que quando você quer levar um outro ao fortalecimento da consciência no Evangelho do Reino, você tem que desagradar muito a si. Por quê? Porque você vai ouvir muito o que não gosta. Você vai ter que ouvir com muita tranquilidade o que você discorda. E vai ter que ouvir com paciência, com amor e esperar do Espírito um direcionamento para poder... Gente, não é toda hora que a gente está querendo ouvir o que não gosta. Mas eu preciso agradar o outro, o próximo, edificá-lo. Eu não estou aqui para te adular. Por isso que nessa edificação de agradar você, vão haver momentos, e não é uma adulação, por isso que eu vou colocar a verdade em amor para você na mesa. Você goste ou não goste. Correndo o risco de você aprovar ou não aprovar. Porque aí eu vou ter que colocar, porque eu não dependo da sua aprovação. Se eu dependo, então eu vou ter que lhe adular. É como aquele líder espiritual que depende dos recursos da igreja e não depende de Deus. Porque uma coisa é diferente da outra. Depender dos recursos da igreja é uma coisa e depender de Deus é outra. Lembra o que o pastor Nadilto colocou aqui? Não é dinheiro, é oferta. Tem diferença. Ah, mas você não vive integralmente da igreja? Mesmo vivendo integralmente da igreja, não se depende da igreja, se depende de Deus. Porque se você não entender esse princípio, você começa a adular gente, para que essa gente fique lhe aprovando e essa gente não retire os recursos. Aí você vive uma vida para agradar as pessoas. Só que a Bíblia diz que os fortes precisam agradar ao próximo, edificá-los, ensiná-los. E isso requer renúncia de si, não agradar a si, assim como Cristo não agradou. Abriu mão de sua glória, se esvaziou. Mas ele não veio te adular, ele não veio me adular. Muito pelo contrário, ele veio edificar, ele veio salvar, ele veio colocar em nós uma nova consciência. Amém ou não amém? Amém. Aí versículo 5. Tranquilo até aqui? Amém. Então versículo 5. Aí a palavra diz assim no versículo 5. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê a vocês um espírito de quê? De unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma com que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Pois eu digo a vocês que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. E também diz, cantem de alegria, ó gentios, com o povo dele. E mais, louvem o Senhor, todos vocês, gentios, cantem louvores a ele, todos os povos. E Isaías também diz, brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. Estes porão nele a sua esperança, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Aqui Paulo começa a falar de unidade, pois ele trata a questão da unidade. E a unidade é algo imprescindível dentro do corpo de Jesus Cristo. Agora, ele fala
de uma unidade em que a gente tem o hábito de confundir unidade. Porque a gente acredita que a gente só consegue ser um se a gente concorda em todos os temas. Uma vez que a gente não concorda em todos os temas, a gente acredita que não tem como andar com o outro. Unidade não é uniformidade. A nossa mente, para que haja unidade, por exemplo, na Igreja Batista da Graça, a nossa mente ela precisa estar unida no que é essencial. No que é essencial, nós precisamos estar unidos. Por exemplo, é de comum acordo da comunidade que nós não devemos falar mal uns dos outros. É de comum acordo. Se é de comum acordo, todos nós estamos fechados nessa essência, porque não é algo de preferência, não é uma preferência, não é um tema que eu gosto e você não gosta, é essência. E nós precisamos estar unidos no que é essencial. Nós não precisamos concordar em todos os temas. E isso não vai fazer de mim, nem de você, nem da comunidade, uma igreja desunida. Não. Muito pelo contrário. A igreja, ela está unida, a igreja, ela tem unidade quando a mentalidade dela é a mesma no que diz respeito às coisas essenciais. O irmão te feriu. E aí o irmão chega para o outro irmão e diz assim, ele que vem até cá, e você é de comum acordo, diz, cara, a Bíblia diz que é você, que é o ofendido, eu não concordo, você não precisa concordar, mas não é uma questão de você concordar ou não concordar, não é uma questão de gosto, é uma questão de essência. Então, nesses quesitos, nós estamos unidos. Nos fundamentos, nós estamos unidos. E ponto. Não são temas aleatórios. A unidade, ela não se fundamenta em temas aleatórios. A unidade, ela é fundamentada em coisas essenciais. Quem é o Consolador? Está vendo? Se porventura em nosso meio alguém discordar, aí a gente precisa edificá-lo. Mas nós não vamos abrir mão dessa unidade. Por quê? Porque é a essência. O Consolador é o Espírito Santo. Mas ele não é uma pessoa. Quem disse a você que ele não é? Então é de comum pensamento na vida comunitária de que o Espírito Santo é uma pessoa. Eu estou trazendo as questões essenciais mais básicas para vocês entenderem o que é unidade. Nós devemos honrar uns aos outros. Você não é meu irmão porque concorda comigo em todos os temas. Você é meu irmão porque nós estamos unidos em quem? Em Cristo. Você é meu irmão porque nós estamos unidos em Cristo. Nós não estamos unidos nas nossas preferências, porque as nossas preferências não garantem a nossa unidade. Muito pelo contrário.
O que garante a nossa unidade é a gente ter a mesma mentalidade com relação aos fundamentos da fé cristã. O Evangelho do Reino, ele defende a vida ou a morte? É a essência. Não se discute. Consegue entender? Então, todas as vezes que a vida estiver sendo ameaçada, seja de quem quer que seja, a vida precisa ser protegida. Essência. Nós temos que ter o pensamento, a mesma mentalidade nas coisas essenciais. Agora, no gosto da comida que você quer comer, no estilo de como você quer se vestir, em temas secundários, irmãos, eu vou insistir, parem de perder tempo em discussões de temas secundários. Isso só vai sugar a energia de você e só vai levar você a perder tempo. O tempo que você está levando discutindo temas secundários seria um tempo que você poderia aproveitar para ler mais sua Bíblia e orar mais e buscar mais a presença de Deus. Temas secundários não amadurece ninguém, viu? O que amadurece o crente são os temas essenciais. Temas secundários, no lugar de amadurecer, confunde. Confunde. Não amadurece. Agora, os temas essenciais traz maturidade. E quanto a isso, Paulo está dizendo, nós precisamos ter unidade. Nós precisamos ser unidos. Que Jesus é o Senhor. Que tudo que Jesus Cristo nos ensinou em sua palavra é o que nós devemos seguir. Que a última palavra, a verdadeira interpretação bíblica tem que passar necessariamente por Jesus, porque senão se transforma em heresia ou numa análise minha. Que não é proibido, o próprio Jesus, nem o Espírito Santo, proíbe você de fazer suas análises. Mas as minhas análises e as suas análises não podem se transformar em doutrina e não pode ser colocada como imposição a outros. O que deve ser imperativo para nós é aquilo que Jesus ensinou. Então, de Gênesis ao Apocalipse, nós vamos, para não correr o risco de receber uma revelação equivocada, nós vamos ter que passar por Jesus. Como foi que Jesus tratou a questão da comida? Não, Paulo disse isso. Não, beleza. Fulano disse isso, beleza. Mas e como foi que o que Jesus disse em relação à comida? Jesus disse isso, pronto, então fecha aqui. Você pode ter suas preferências, mas a última palavra é que Jesus disse. A autoridade bíblica é o Espírito de Cristo. A última palavra tem que ser da boca de Jesus, assim como Jesus nos ensinou. Olhando o Antigo e o Novo. Não cometam o equívoco de receber a revelação sem que essa revelação passe por Jesus. Aí a gente tem unidade. A gente tem unidade. Mas não só unidade. O texto aí também falou de unidade, mas também falou de que nós temos algumas características essenciais.
nesse trecho aí que nós acabamos de ler. Tem algumas características essenciais que pertencem a nós. Fala de alegria, fala de paz, fala de fé e fala de esperança. É óbvio que a fé aponta para a alegria, para a paz e transborda em esperança. Esperança quanto ao futuro. Nós não podemos perder de vista, em hipótese alguma, a questão escatológica. Esperança é quanto ao futuro. Há uma esperança na vida do cristão. Esse cristão, ele tem fé, ele tem alegria. O cristão, ele é tomado por fé, por alegria, por paz, e ele tem uma esperança. E o texto, se não me falha a memória, diz que transborda, essa esperança transborda. É quanto ao futuro. Pois ele é Senhor de judeus, o texto fala, e ele é Senhor de gentios. Os judeus, pela verdade, diz o texto, e os gentios, pela misericórdia. Mas todos são e todos pertencem a ele. É isso que o texto está falando. E essas qualidades que o texto fala, que nós cristãos temos, fé, esperança, alegria, paz, o transbordar da esperança, nós temos devido ao poder do Espírito Santo em nós. Gente, a pessoa do Espírito Santo, nesse tempo, ela é fundamental para a vida da igreja. Ela é fundamental para a vida do cristão. Nós não podemos negligenciar a pessoa do Espírito nesses dias. Se queremos viver unidade, se queremos viver fé, alegria, paz, se nós queremos manter a esperança viva, transbordando, dependemos da pessoa do Espírito. Pois só é possível transbordar em esperança no poder do Espírito Santo que está dentro de nós. Porque sem Ele, o que vai acontecer comigo e com você? Vai bater o desânimo. Mas Ele gera em nós todo esse movimento de manter a esperança viva, de que Ele vem, de que Ele é Senhor de todos, de que Ele traz uma paz que o mundo não pode dar, que nós temos uma paz diferente da paz de todas as outras que estão por aí. Então, é fundamental olhar para as Escrituras e receber dela, do Espírito que rege a Escritura, e deixa eu ressaltar mais uma vez, o Espírito que rege a Escritura é o Espírito de Cristo. Então, que esse Espírito se aposse de nós todos os dias, nos controle, nos governe, porque assim nós vamos exalar as qualidades que um cristão possui. Fé, alegria, paz e transborda de esperança. Transborda. Não é positivismo, é esperança. Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Dúvidas até aqui? Se tiver, a gente pode colocar, dialogar. Se tiver alguma dúvida, senão a gente vai seguir aqui para o 14. A gente vai seguir para o 14, capítulo 15, verso 14 aqui, ó. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de quê? De bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se o quê? Oh, glória! A respeito de alguns assuntos, eu escrevi a vocês com toda a franqueza, principalmente para fazê-los lembrar-se novamente deles, por causa da graça que Deus me deu, de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Portanto, eu me glorio em Cristo Jesus, em meu serviço a Deus. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio em palavra
e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus, pelo poder de sinais e maravilhas, e por meio do poder do Espírito de Deus, assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Aí aqui ele fala de aconselhamento, que nós temos a capacidade de aconselhar uns aos outros, mas ele fala também do seu ministério. Ele fala da sua missão. Ele fala um pouco do seu chamado, aqui nesse trecho. E aí, ele fala do objetivo do seu ministério. Olha, qual é o objetivo, qual foi o objetivo, na verdade, do ministério do apóstolo? Qual foi o objetivo? Levar os gentios a obedecerem a Deus. Isso diz muito para mim. Por que diz muito para mim? Para que eu não venha me perder no objetivo. Porque são tantas coisas que a gente tem a tendência de se perder no verdadeiro objetivo. E o verdadeiro objetivo da igreja, como igreja, nós precisamos levar as pessoas a obedecerem a Deus. Esse é o papel da igreja, essa é a missão da igreja. Paulo faz esse destaque, eu achei isso aqui muito lindo e muito precioso. Repito, particularmente para mim, para que a gente não venha se perder com tantas coisas. Levar as pessoas a obedecerem a Deus. Por que levar as pessoas a obedecerem a Deus? Porque a obediência é a consequência indispensável da fé que salva. Você é salvo? Então você obedece. Por que você obedece? Porque é uma consequência. Uma consequência na vida da fé salvífica. Uma consequência é a obediência como estilo de vida. Ah, mas fulano é salvo e não obedece. Quem é salvo obedece, porque é uma consequência natural. Não obedece, então tem alguma coisa equivocada aí. Por isso que, como igreja, as pessoas são despertadas pelo Espírito na fé da salvação. Essas pessoas despertadas pelo Espírito na fé da salvação, a igreja precisa levar essas pessoas à obediência a Deus. E que não deve ser algo muito difícil. Por que não deve ser algo muito difícil? Primeiro porque nós temos o ajudador. E as pessoas, por serem salvas de fato pelo Espírito Santo, que conduziu essas pessoas até Jesus, a consequência que queima no coração dessas pessoas agora é querer fazer tudo que Jesus manda elas fazerem. Não é algo que está muito longe. Por quê? Porque a nossa parte é levá-las à obediência. Como o Espírito Santo é quem faz a obra, a gente conduzindo a obediência, a gente está apontando os caminhos da obediência. E quem foi alcançado pela fé da salvação tem prazer em pegar o caminho da obediência. É uma consequência. Obedecer a Deus é uma consequência na vida do salvo. Agora, é nosso papel levá-los ao quê? Agora, como é que a gente vai levar as pessoas a obedecerem a Deus? Como é que a gente vai conseguir levar as pessoas a obedecer a Deus? Impondo. Como, Larissa, nós vamos levar as pessoas a obedecerem a Deus? Ensinando?
Mas ensinando como? Com exemplo. Como, Franklin? Nós vamos levar as pessoas a obedecer a Deus? Reproduzindo a bondade. Reproduzindo a bondade. Como, Felipe? Paulo diz no texto que ele não se atrevia a falar daquilo que Deus tinha feito na vida dele, né? Tanto em palavras como em ação. Então eu creio que tanto a pregação do Evangelho como também a vida prática, né? do cristão. E essa pregação do Evangelho e essa vida prática do cristão, como é que ela deve ser vivida? No poder do Espírito Santo. Porque quando a gente prega, as palavras que a gente fala, essas palavras, elas só alcançam o coração. Porque se for pelas palavras que a gente fala, essas palavras não entram no coração humano. Essa palavra só entra no coração humano se for no poder do Espírito, pois é o Espírito que faz com que essa palavra penetre o coração humano. Da mesma forma, as nossas ações, por melhor que elas sejam, elas só vão tocar o coração humano se as nossas ações, se as nossas práticas, se a nossa postura de vida não for na nossa força, mas se for no poder do Espírito. Porque até a ação beneficente que vamos realizar, essa ação não pode ser uma ação pela ação. Ela tem que ser uma ação no poder do Espírito Santo. Pois é no poder do Espírito Santo que podemos levar as pessoas a obedecer. Seja pregando, seja vivendo, tudo que vamos fazer no poder do Espírito. Não podemos, e vem chegando o dia, e porque esse dia tanto se aproxima, nós não temos mais tempo para negligenciar a pessoa do Espírito Santo. Agora não é mais com base nas minhas conclusões, lembram dessa palavra? Agora não é mais com base no que eu acho. Agora não é mais com base naquilo que eu acrescento. Tem que ser no poder do Espírito. A palavra que vai ser ministrada precisa estar recheada da unção do Espírito, porque é uma palavra específica para um coração que está necessitado. E aquele coração necessitado só vai entender aquela palavra se aquela palavra vier no poder do Espírito. O nosso testemunho só vai ser testemunho, como testemunho tem que ser, se esse testemunho for no poder do Espírito. Aí a gente consegue alcançar o objetivo de levar as pessoas a obedecerem a Deus. E aí a gente, por mais difícil que pareça, não vai ser tão difícil, porque nós vamos conduzir as pessoas a obedecerem a Deus no poder do Espírito e não na nossa força. Quando é na nossa força, dá problema, dá confusão, dá briga. Tem que ser no poder do Espírito. É lindo o que Paulo diz aqui. E ele continua dizendo, pelo poder de sinais e maravilhas, e por meio do poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era o quê? De forma que não estivesse edificando sobre alicerce de outro. Mas antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e o entenderão aqueles que não o haviam escutado. É por isso que muitas vezes fui impedido de chegar até vocês. Paulo está dizendo, no meu ministério, eu sempre implantei igrejas onde Cristo ainda não tinha
sido pregado, onde Cristo ainda não tinha sido conhecido. Paulo está dizendo, é o que nós chamamos dos pioneiros. Chegamos aqui e as pessoas não conheciam a Cristo. A obra de evangelização do apóstolo Paulo, ele deixa bem claro aqui. Eu preguei Cristo, onde Cristo não era conhecido. E aí ele diz, nunca quis edificar sobre o alicerce de outro. Isso é muito precioso, porque a gente, na nossa linguagem, a gente chama isso de ética, né? É muito complicado você... Só que eu não sei qual é a Bíblia que as pessoas andam lendo, porque tem tanta gente, que existe tantas pessoas para a gente ainda pregar Cristo, mas tem uma igreja que insiste em ficar pregando Cristo onde Cristo já foi pregado. É impressionante. Isso não é obra de evangelização. Obra de evangelização é obra de implantação. É onde Cristo ainda não foi anunciado. E aí Paulo também está dizendo isso, e ele está tendo cautela, porque vocês precisam entender, a igreja em Roma não foi fundada por Paulo. Não. Por isso que ele está dizendo, só que ele é o apóstolo. Ele tem essa prerrogativa de ensinar, de advertir, de instruir. Mas mesmo tendo essa prerrogativa, é como se Paulo estivesse todo cheio de dedos até chegar em Roma. Porque Roma, de certa forma, não é uma igreja fundada por ele. Então ele tem que chegar devagar, mesmo sendo Paulo. Ele tem que... Por quê? Porque existiram ou existem pessoas que implantaram aquela igreja. Ele chega com calma, ele tem que chegar com respeito. Ele não pode chegar edificando sobre o alicerce de outro. Ele não pode chegar mesmo... Olha, a gente está falando do apóstolo aos gentios, autorizado por Cristo. Mas mesmo com toda essa autorização, ele não quer chegar desfazendo o que foi construído, a não ser alinhando o que precisa alinhar, mas não desfazendo o que o outro construiu, para não edificar sobre o alicerce de outro. Ele tem preferência de chegar em lugares que não tem nada para poder implantar uma igreja. E nos lugares onde já existe uma igreja, ele orienta, mas ele não faz como os falsos profetas que faziam com ele, querendo desfazer, assim como foi em várias igrejas que ele implantou. Chegavam uns engraçadinhos lá, quer dizer, não, o que ele disse está tudo errado. Aí ele lutava, escrevia cartas, batia, dizendo não. Por quê? Gente querendo pegar carona no trabalho do apóstolo. Gente querendo pegar carona o apóstolo, junto com sua equipe, e gente querendo pegar carona no trabalho feito, dizendo, não, que ele ensina... Aí ele tinha que escrever, porque ele já não estava mais lá. Tem muito disso. Gente que chega no lugar de somar, não quer somar, quer descaracterizar o apóstolo no coração das pessoas e descaracterizar o ensino do apóstolo no coração das pessoas. Só que o apóstolo não fazia isso. Apóstolo que é apóstolo não faz isso. Servo que é servo não faz isso.
não edifica sobre o alicerce do outro. Já existe um alicerce. Esses dias alguém estava comentando algo comigo e se eu poderia ir em tal lugar, dar uma determinada palavra. Eu disse, é muito complicado eu ir nesse lugar. Mas por que é complicado? Eu digo por que é complicado. É complicado porque, primeiro, não é na sua casa, Gabriel. Na sua casa eu ficaria à vontade para dar essa palavra. Na casa de qualquer um de vocês aqui eu ficaria à vontade para dar essa palavra. Mas não é na casa de nenhum de vocês. É na casa de alguém cujo alicerce já foi construído. E eu não posso chegar edificando sobre um alicerce que já foi construído, sobre o alicerce de outro. Isso é contra o Evangelho do Reino. Não me sinto bem. Não está correto. E se todos os líderes espirituais agissem como o apóstolo agiu, as ovelhas iriam cometer menos equívocos. E as ovelhas continuam cometendo equívocos porque líderes espirituais não têm a postura que o apóstolo sempre teve, mas passa a ter uma postura como aqueles que se infiltravam nas congregações que o apóstolo implantou, querendo descaracterizar o ensino dado pelo apóstolo. Então, gente, procura gente que não tem Cristo. Procura gente que não tem Cristo. Nós não devemos nem importunar o cristão católico mais fervoroso. Opinião minha. O cristão católico mais fervoroso, eu não quero importuná-lo, a não ser que ele me chame. Do contrário, o Espírito Santo está aí para, de alguma forma, se ele assim decidir, fazer algum tipo de revelação. Mas nós temos muita gente perdida, nós temos muita gente amargurada, nós temos muita gente abandonada, nós temos muita gente longe da cruz, nós temos muita gente longe de Jesus. Para que insistir com aqueles que já têm um fundamento? É a obra de evangelização do apóstolo. Então, a nossa obra de evangelização, ela tem que estar focada de fato, naqueles que ainda não têm Cristo. As intercorrências do caminho, eu não quero entrar aqui no mérito, mas o nosso foco não é edificar sobre o alicerce de outro. Não é o foco da Igreja Batista da Graça. Não é. Não é o foco da Igreja Batista da Graça. Nós não queremos edificar sobre o alicerce de outro. Não cabe a nós. Amém ou não amém? Verso 23. Versículo 23. Diz assim: mas agora, não havendo nessas regiões nenhum lugar em que precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, olha aqui, o desejo dele, ele expressa novamente o desejo de querer ir à igreja em Roma. Planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar a vocês a oportunidade de quê? De me ajudarem em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Aí aqui ele já está falando o quê? Já está pedindo o quê? Uma oferta à igreja em Roma. Vocês me ajudem. Essa ideia da oferta, porque Jesus Cristo é uma oferta e Paulo é apóstolo de Jesus Cristo. Então, ele é, como apóstolo aos gentios, ele implanta de forma muito incisiva essa questão da oferta. Então, aqui ele já pede contribuição.
É nítido aqui que o apóstolo está dizendo, se quiserem me ajudar, é bem-vindo. Pois quem prega o evangelho, quem trabalha e tem consciência da seriedade do seu trabalho no evangelho, não tem problema nenhum em falar da oferta. Não é porque estão fazendo de forma errada que a gente vai deixar de fazer da forma certa. Nós não podemos abrir mão de falar, se quiser ajudar. A sua ajuda não é uma ajuda para um fanfarrão. A sua ajuda é uma ajuda para alguém que está se esforçando e no poder do Espírito a evangelizar, a cuidar de pessoas, a ouvir pessoas, a aconselhar líderes de outras igrejas que ele implantou. Porque você imagina o número de cartas também que ele recebia, pedindo orientação. Você já parou para analisar? Paulo, eu estou enfrentando esse problema aqui. É como nos dias de hoje. Eu estou enfrentando uma situação na graça. Eu tenho para quem ligar. Como é que eu resolvo isso aqui? Eu nunca vivi isso aqui. Você já viveu? Me ajuda, vamos compartilhar. Aí ele diz, se quiserem me ajudar, é bem-vinda a ajuda. Então ele fala, vou desfrutando um pouco da companhia de vocês. Agora, porém, estou de partida para Jerusalém. Olha aqui, não estou indo de férias, estou indo a serviço dos santos. Pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres que estão entre os santos de Jerusalém. E aí ele continua falando da contribuição. Tiveram prazer. Irmãos, nós precisamos, eu não vou saber explicar, porque só quem oferta com prazer sabe o que é ofertar. Mas nós precisamos ter prazer na entrega. Nós precisamos, tem que vir, a gente não é uma coisa aleatória que a gente dá e não sei, a gente precisa se alegrar, é algo que é do Espírito. E aí ele está dizendo aqui que os irmãos, eles tiveram o quê? Prazer. Tiveram prazer nisso, e de fato são devedores aos santos de Jerusalém, pois se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, com seus bens materiais, assim depois de completar essa tarefa e de ter a certeza de que eles receberam esse fruto, irei à Espanha e visitarei vocês de passagem. Sei que, quando for visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Nós precisamos, os gentios foram abençoados e agora eles precisavam entender, eles precisavam ter essa gratidão por terem sido abençoados. Entender a gratidão, ter essa gratidão e ter o entendimento do quanto eles foram abençoados, para que eles também pudessem agora cooperar, participar. Então, a oferta, ela envolve um entendimento para além do que é humano. Entende? Nós precisamos entender isso. Mas só que Paulo, é lindo também ver Paulo falando do seu desejo, falando do seu ministério, falando da contribuição, pedindo. Aí quando ele pede, você percebe um apóstolo que depende. E quando ele apresenta a sua necessidade, ele está dizendo assim, olha, eu não confio em mim mesmo, porque quem apresenta a sua necessidade é alguém que está desprovido da confiança em si. Paulo não confiava, olha, Paulo intelectualmente, academicamente, Paulo aqui tira a questão espiritual.
academicamente, Paulo era o homem mais preparado daqueles dias para entrar em qualquer universidade e dialogar com quem quer que fosse sobre todos os assuntos, e dialogar sobre todos os assuntos e convergi-los ao propósito do Evangelho. Mas mesmo assim, ele não tinha confiança em si. Ele diz o quê? O que é que ele diz aí no versículo 29? Irei na plenitude da bênção. Ele está dizendo, olha, sei quem eu sou, sei do meu potencial, sei também das minhas fraquezas, sei das minhas vulnerabilidades, mas também conheço a bênção de Cristo. Eu conheço a bênção de Cristo. Aí eu pergunto, você conhece? E você confia nessa bênção? Vamos terminar? Verso 30. Versículo 30, do capítulo 15. Recomendo, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em quê? Em minha luta, orando a Deus em meu favor. Orem para que eu esteja livre dos descrentes da Judéia e que o meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos. De forma que, pela vontade de Deus, eu os visite com alegria e com vocês desfrute de um período de refrigério. O Deus da paz seja com todos vocês. Amém. O que foi que eu extraí desse finalzinho? O que foi que me chamou a atenção? A forma, a maneira como Paulo se refere à oração. Tem outras coisas aqui interessantes. Tem comunhão também. Mas me chamou a atenção a oração. Porque quando eu olho, eu procuro tentar ver os valores dentro do que está sendo dito. E aí ele falou sobre a oração. E a oração é um valor. E como foi que Paulo se referiu à oração? Quem arrisca? Como foi que Paulo se referiu à oração? Que a oração é o que sustenta. É o que sustenta. Nós podemos nos referir à oração como um diálogo. Exatamente. Oração não é só um diálogo. Aqui Paulo me ensinou, pelo Espírito de Deus, ele se refere à oração como uma batalha, como uma luta. E aí agora, nesse exato momento, eu estou me recordando do texto lá de Daniel, um texto emblemático, que ele ora, a bênção é liberada do céu, mas há uma batalha. Só que Daniel era um homem de oração, então certamente Daniel continuava orando. Então, perceba que oração não é só algo romântico. Nós precisamos também começar a olhar para a oração como uma luta que está sendo travada. Isso me mostrou que nós constantemente estamos lutando, e lutando contra os poderes e autoridades das trevas. E como é que a gente luta? A gente luta sempre, qual é a nossa posição nessa luta? Nós estamos sempre de joelhos. Não se esqueçam, em qualquer guerra e em qualquer batalha, a nossa posição sempre será de joelhos. Pois é assim que a gente luta.
É porque, não sei porque as pessoas passaram a olhar para a oração como algo romântico. Não, oração é uma batalha. Por causa da oração, por estar orando e batalhando e se direcionando ao seu Deus todos os dias, foi que Daniel foi para a cova. Então Paulo está dizendo, olha, em minha luta, orem comigo. Venham junto comigo. Agora, é uma luta contra nós mesmos. Porque na oração, qual é a luta que eu enfrento na oração? Me alinhar à vontade de Deus. Porque quem ora, conversa com o Senhor. Mas quando você conversa com o Senhor, você está em batalha também. Por que você está em batalha? Em batalha contra você mesmo, porque Deus começa a dizer coisas a você que não estão alinhadas com a sua vontade, e aí você vai ter que se alinhar à vontade de Deus. Mas, Senhor, não. E aí é onde muitos começam a dizer que é coisa de quê? Quando você vê o crente dizendo assim que é coisa da minha cabeça, é porque ele está lutando para se alinhar à vontade de Deus. Porque o que Deus designou dentro da oração é algo que vai contra a vontade de quem está orando. Por isso que é uma luta. Não é uma luta só contra potestades e dominadores do mal. É uma luta também contra nós. Porque quem tem vida de oração sabe do que eu estou dizendo. Quem ora sem cessar sabe o que eu estou dizendo. Deus é coisa da minha cabeça, já sei. É porque Deus está alinhando alguma coisa com a vontade dele e a vontade dele contraria a sua vontade. Aí você quer pegar esse escape. Consegue entender? Agora, por quê? Porque vocês que são expert, né, em oração, e graças a Deus nós temos uma comunidade de fé expert em oração. Porque o que mantém essa comunidade de pé é a vida de oração. Eu não estou dizendo que é uma vida de oração de todos, mas é a vida de oração daqueles que Deus chamou para sustentar essa igreja de pé por meio dessa batalha em oração. Agora, a oração que fazemos não é para inclinar a vontade de Deus à nossa. Por isso que a oração não é uma luta. Quando você ora, Lívia, não pense que você vai inclinar a vontade de Deus à sua. Por isso que muita gente não gosta também de orar. Porque já entendeu que se orar, não vai conseguir inclinar a vontade de Deus à sua. Tem gente que foge, Marcelo, da oração porque sabe que na oração Deus vai alinhar a nossa vontade à dele. É por isso que a gente não ora como deveríamos orar. Porque quanto mais nós orarmos como se deve orar, Deus vai alinhar a minha vontade à dele. E eu jamais vou conseguir na oração alinhar a vontade dele à minha. Por isso que nós não podemos abrir mão desse valor. Nós não podemos abrir mão dessa batalha. Nós precisamos continuar lutando. Oração é uma luta contra as potestades, contra os dominadores do mal e contra nós mesmos. Porque difícil coisa é alinhar a nossa vontade à dele. E só quem consegue fazer isso é ele. Ele é quem consegue alinhar a minha vontade à dele, de algum jeito, de alguma forma. E quanto mais nós orarmos, mais alinhados à vontade dele nós vamos estar. Então, volte a orar. Orar é essencial a você, orar é essencial a mim, orar é essencial ao cristão. Tem algum cristão aqui? Então, orar é essencial, orar não é opcional. Atualizar o feed do Insta é opcional. Decidir quantos stories vai postar hoje
é opcional. Orar não. Orar não é opcional. Orar é essencial. Volte a orar. Ele vai terminar o alinhamento que ele mesmo começou. Alinhando a sua vontade à dele. É porque na hora que você estava numa vida de oração, num fervor, aí percebeu. Você pensou que ia dobrar a vontade de Deus. Não, não dobra. Você pensou que ia inclinar a vontade de Deus. É porque ele é meu pai. Tá, tudo bem. Eu gosto dessa parte. Ele é meu pai, beleza. Mas mesmo sendo seu pai, não pense que você vai inclinar a vontade dele à sua. É o que muitos filhos naturais, enganadamente, pensam que estão dobrando os pais. É engano, gente. Você não está dobrando, não. Uma coisa que eu aprendi, professor, é que além dele ser nosso pai, ele é o nosso Senhor. Sim. Então, essa questão, ele é meu pai, então ele vai me dar tudo que eu quero, tá? Mas antes dele ser o meu pai, ele também é o meu Senhor. Sim. Então, é ele que é um soberano. Então, é isso que eu aprendi, tenho botado em prática. Amém. Agora, nós servimos a um Deus. Quem é o nosso Deus? O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele age por meio da oração, sim ou não? Certeza. Deus age por meio da oração, sim ou não, Lenilson? Amém ou não amém? Amém? Agora ele age segundo a sua vontade. Seja feita a tua vontade. E nós precisamos nos submeter à vontade de Deus. Por isso muita gente está fugindo do lugar secreto. Porque no lugar secreto, Deus revela a sua vontade. E lá nós precisamos dizer, seja em lágrimas, seja em gritos, seja no silêncio da consciência. Lá nós precisamos dizer, todavia, não seja como eu quero, mas seja como o Senhor quer. Por isso que é uma luta. Porque a nossa carne nunca se converte. E ela está sempre querendo atrapalhar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Que Deus nos abençoe. Amém? Glória a Deus.